Clebinho Ramos falando e esse é mais um Paraná Flow Podcast para você aí. Não se esquecendo de pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar, principalmente comentar aí para dar engajamento aí no nosso canal e compartilhar com quem você quiser, com seus amigos, família e etc. A pandemia, o lado bom dela, o processo, obrigatoriamente a gente repensou coisas, criou soluções muitas vezes correlacionadas com a tecnologia para que as coisas continuassem a fluir e acabaram fluindo de uma forma até melhor do que antes. Mas a gente, por outro lado, ponto negativo, né, perde a oralidade tão cara, né, para o grande processualista que o venda, né, o princípio da oralidade, que é aquele no qual as coisas se resolvem no bate-pronto, né, no tete a tete. E isso a gente perdeu, né, porque, veja, a pandemia já está, ou pelo menos disse que está, né, arrefecendo, ela está diminuindo, esperamos que esteja realmente, mas boa parte dos processos manteve os tribunais, pelo menos o TJ Paraná, mantém as sessões todas eletrônicas ainda, todas virtuais, e as audiências ainda estão acontecendo. Hoje à tarde eu tenho uma audiência, que vai ser por videoconferência também, e você perde, né, aquele fator que em muitos casos ele é essencial do olho no olho. Por exemplo, o juiz ouvindo uma testemunha. O juiz faz uma pergunta, a testemunha, né, começa a se remexer na cadeira. São fatores que às vezes não estão na palavra falada, mas o contexto faz o juiz formar melhor o seu convencimento. O presencial mexe um pouco mais com a emoção também. Muito mais da pessoa se sentir desconfortável, às vezes... você conseguir extrair realmente o que aconteceu, sendo ela atrás de uma tela de computador, ela consegue se manter. E isso também, eu não estou falando ainda até de sacanagens que pode acontecer só lá na Noruega, nunca no Brasil, né? Não. Por exemplo, o advogado não pode jamais instruir uma resposta para uma testemunha. Nunca. Isso é proibido. Isso além de antiético, isso gera uma nulidade e tal, né? Só que imagine que eu estou prestando um depoimento, isso aqui fosse uma audiência, né? O meu advogado lá, o norueguês, claro, no Brasil isso não acontece, o cara está atrás da câmera, atrás da webcam. E sei lá, com um teleprompter ali. Sim, né? e isso ninguém pode provar. O juiz pergunta alguma coisa para mim e o meu advogado me direciona lá, olha... Até pelo WhatsApp, né? Olha, você vai responder isso. Então, assim, esses são os pontos... digamos, negativos aí de um não acontecimento. Mas eu vejo, e pensando estritamente, né, na boa-fé processual, que é o objetivo, inclusive, esquecendo esses casos, essas anomalias, ainda assim, esses atos, a audiência de instrução e a sustentação oral, eu penso que a gente perde mais do que ganha em tê-los na forma remota do que na presencial. A pandemia, de certa forma, ela obrigou dentro desse período todo o sistema a trabalhar em prol da informatização do processo rápido, né, da noite para o dia. Com isso, eu acho que, de fato, o processo perdeu um pouco dessa questão de contato, perdeu quase 100%, né, acho que posso dizer assim. E, ao mesmo tempo, perdeu um pouco da efetividade da justiça, você não acha que pode ter perdido? Essa é uma pergunta filosófica, né? É difícil a gente responder assim da efetividade. O que é uma justiça efetiva? Né? Se a gente pegar 10 pessoas aqui, eu acho que a gente vai ter 10 respostas diferentes. Sim. É difícil 2 pessoas, porque uma justiça efetiva, se a gente considerar que efetividade é rapidez, eventualmente a gente ganhou, porque os processos com essa informatização toda, eles tramitam, ainda é lento, mas é menos lento do que já foi, né? Agora, se a gente pensar em efetividade como decisão com muita qualidade, a melhor decisão possível para aquele conflito, pode ser que sim, né? Por exemplo, uma colheita de provas numa audiência de instrução que não é tão densa, não é tão madura, não é tão aprofundada, muitas vezes levará o juiz a julgar, não porque ele está de má fé, claro que não, nem porque ele não quer julgar bem, mas porque ele vai julgar com base no que ele tem. Então aquelas provas mal produzidas
possivelmente levarão a uma má solução para o conflito. Sim. Então, se a gente pensar por essa perspectiva, é claro que essa eletronização ou informatização de todos os atos processuais pode levar a problemas de qualidade, né, num processo. Mas é muito difícil da gente conseguir aferir isso concretamente. Uhum. No que tange essa questão aí de, por exemplo, que estamos aqui no processo, tal, online, respondendo o processo, o advogado está orientando aqui a testemunha, obviamente só aparece o rosto da testemunha, não aparece do ombro para baixo, né, do advogado, e o cara está ali orientando a testemunha pelo WhatsApp, ou tem um assessor orientando a testemunha pelo WhatsApp. Esse induzimento, né, a testemunha responder daquela forma, num ato presencial não teria oportunidade para isso. E se tivesse, automaticamente o processo já teria um problema processual ali, né? Até no caso de perder o processo, o advogado que fizesse isso perderia o processo. Na questão, quando se trata de a pessoa estar respondendo de forma ali através do vídeo, isso exclui totalmente essa possibilidade, né? Não tem como isso ser monitorado, né? É muito mais difícil, né? No presencial, o próprio juiz, né, é o diretor, ele é o presidente da sessão de audiências, né? Ele controla, né, não só pratica os atos processuais em si, como preside o ato. Uhum. Então, se um advogado começa a berrar, ele põe o advogado no lugar, e se há algo irregular acontecendo, o juiz automaticamente, imediatamente, coloca as coisas no eixo. O próprio advogado da parte contrária, né? E há N situações, né, essas do dia a dia. Às vezes a testemunha está insegura e ela fica tentando olhar para o advogado para saber se está indo bem. Uhum. Nem o advogado não quer isso, né? Mas a testemunha responde para o juiz, olha, né, doutor? E o próprio juiz, o advogado da parte contrária, adverte de que, olha, você tem que prestar o testemunho olhando para o juízo e tal, né? É muito mais controlável, né, esse tipo de situação. Online isso é impossível. Não se esquece de se inscrever no canal aí, curtir, compartilhar o nosso vídeo. Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Até a próxima.